Boa noite, Denis, mais um aluno aí recolocado pelo Admirável Emprego Novo. Queria bastante conhecer a tua história, porque cada história aí de recolocação é única. Então hoje chegou o dia de conhecer como é que foi a tua trajetória de recolocação. Queria que tu começasse te apresentando, dizendo de onde que tu tá falando. Boa noite, Renata. Eu estou falando do Rio, e minha história é bem grande, né? Então, se Aham. tiver uns minutinhos aí, Legal, quero conhecer mesmo. Só me diz que eu, área de atuação que tu é. eu sou da área de TI, TI, tá. E atualmente aí, desenvolvimento de software, né? desenvolvimento de software, bacana, uma área bem legal. E o que estava acontecendo? Então, quando tu nos conheceu, estava trabalhando, estava desempregado? Eu estava trabalhando, estava numa multinacional americana Uhum, ah, desde 2009. uhum. Ah, já há bastante tempo. Foi, exatamente, entrei como estagiário, fui Uhum, efetivado 2 anos depois e participei e estava na área de consultoria de TI, na verdade, não estava como desenvolvimento. uhum. Então, houve uma reformulação dentro da empresa e eu fui para a área de desenvolvimento. Tá. E fiquei desde 2011 até hoje, na verdade, desenvolvendo 2015 até Até hoje, né, 2019. 2019, Aham. a parte de desenvolvimento. E o que estava acontecendo? Eu estava reduzindo o quadro dos funcionários, a Uhum. empresa estava fazendo alguns cortes, até porque acredito que o mercado todo estava assim, né? Uhum. Então, isso foi gerando um pouco de dúvidas e preocupações. E eu Até também então tu estava não tinha querendo, pensado em olhar para o mercado. Foi isso que começou a te dar um start, assim, de olhar como é que estava o mercado, como é que estavam as vagas. não só isso, também era questão, quando você está numa empresa muito grande, assim, as chances de você conseguir melhorar a questão salarial, Uhum. ou então ir para um cargo melhor, são mais complexas, São né? mesmo. Por ter Uhum. muitas pessoas, então você fica Sim. meio que naquela dúvida, né? Aham. E então eu comecei a procurar. Foi que eu até não sei se você, eu tive que ser breve no meu e-mail, né? Mas Aham. eu fiquei alguns anos procurando, uns 2 anos procurando. Só que ficava meio inseguro na entrevista. Às vezes falava o que não deveria falar, ou Tá. então ficava assim na hora de conversar, não, não, não sabia expor direito o que o recrutador queria ouvir, né? Que foi Tá. uma coisa que eu Entendi. aprendi no Uhum. curso. Então, 2 anos tu estava usando tua própria estratégia, ou pegando umas Exatamente. dicas mais soltas, assim, olhando nos sites. Isso. E, claro, né, não era o teu foco total, assim, porque tu estava trabalhando, mas também não via resultado nenhum. Ou não passava na Exatamente. entrevista, ou não tinha retorno dos currículos. Exatamente. Tá. Exatamente. E aí, quando é que tu te deparou, assim, com o curso? Eu estava pelo Facebook, Uhum. não tenho muita paciência assim para rede social, eu realmente não curto muito. Aham. E por acaso apareceu a postagem do curso, uma amiga curtiu e eu comecei a ver os vídeos esqueci o nome dele, Do Marco? do Marco. Uhum, legal. E me chamou a atenção algumas coisas ele falando. E eu sinceramente eu achei que fosse mais uma coisa assim, sabe, de venda, né? Tá. E, e aí eu falei, não, vou ver qual é. Vou ver qual é Uhum. porque a minha estratégia não está dando certo já há um tempo. Então, vou dar uma olhada. E comprei o curso e comecei a fazer. E, assim, achei muito interessante a forma como ele foi exemplificando as coisas, Uhum. deixando bem claro. E ficava naquela, pô, mas isso aí eu já sei, por que eu tô fazendo isso? Isso aí ele tá falando, já sei. E ficava Uhum. nessa, né? Meio que uma resistência que a gente cria, né? É verdade. Porque eu vou pagar um negócio que tem todo quem tem na internet. Uhum. E Não, no final das. até leva um tempo, né, Denis, para entender a estratégia, porque a princípio parece assim, só mais uma dica. Isso, Porque a mágica ela exatamente. acontece quando a gente aplica. Ela não acontece quando a gente está Exatamente. vendo a aula, é quando aplica, não. Se é para colocar isso no currículo, coloque e vê o que acontece. É. E, e eu fiquei realmente. Depois que começou a ter algumas entrevistas que eu achei muito interessante de vocês conversarem com pessoas do meio, e até mesmo esse tipo de entrevista que vocês fazem, né, de case de Uhum. sucesso, eu comecei olhar com outros olhos, né? Eu falei, pô, peraí, Legal. eu vou
vou me dedicar a isso. E Porque até comecei então tu comprou o curso e estava ainda com receio, assim, tava fazendo tava, devagar, não te tava dedicou até que muito. tava até naquela ideia, pô, gastei dinheiro à toa, parcelei, vou ter que Acontece, pagar isso acontece. um bom tempo, né? E porque a gente realmente a gente tem muita intenção de que as coisas sejam imediatas, né? Aham. Pô, comprei o curso, uma semana depois estou de emprego, com emprego novo. Mas não, tem a nossa parte também, Tem. que Uhum. praticamente o curso é só um start, né? Só um empurrãozinho e você que vai ter que lidar ali, né? Sim. E depois que eu comecei principalmente o LinkedIn, Tá. eu Show também de não bola. levava muita fé no LinkedIn, Aham. achava que fosse uma coisa assim muito assim, de status, digamos assim. Eu Tá. não tinha uma certa resistência Uhum. com essa rede social. Não conhecia esse potencial do LinkedIn. Não, não. Já alguns amigos tinham sido contratados pelo LinkedIn, mas eu não acreditava. Eu falava, não, isso aí é por causa disso. Eu botava culpa em um monte de Uhum. coisa e não via realmente onde estava o meu problema. Aí quando eu comecei a editar as coisas no meu LinkedIn, colocando aquela dica das palavras-chave, aquilo é fantástico, fantástico. Eu mandei evidências para vocês de que a Das quantidade de pessoas que visualizações, estavam né? Uhum. assim no meu e-mail e assim é fantástico. Que Isso eu legal. encontro online. Isso aí se alguém me falar, mas cara, tem uma pulo do gato ali, Aham. um negocinho que faz a diferença. Sim. E hoje é tudo através de buscas, né? Isso. Aí depois que eu comecei, depois me inscrevia naqueles sites de empregos e ficava realmente, pô, essa vaga não existe mais, essa aqui ninguém É. procura. Sim, eles não têm Aí, interesse. exatamente. E a tua vaga, E essa oportunidade que tu conseguiu foi pelo LinkedIn. exatamente, foi pelo Olha, LinkedIn. tu que E o não mais acreditava no LinkedIn ainda, Denise. foi. Não, e o mais engraçado, ó, a situação foi assim, impressionante. Eu tava, eu recebi entrar em contato comigo Aham. pelo LinkedIn marcando uma entrevista. E eu fiz 3 entrevistas, uma com a recrutadora, outra com os diretores e uma com um canadense, inglês, Tá, presencial. tá. Só que na segunda entrevista, entraram em contato também pelo LinkedIn de uma outra empresa. Uau! No Aí eu meio do falei, não, processo já tava dois te abordando. exatamente, exatamente. Isso agora é há pouco tempo. Uhum. E aí eles falam, não, a gente quer te entrevistar, essa outra empresa que eu tô atualmente. Eu decidi ir. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou. Dia tal eu vou. E o outro processo aguardando ainda a resposta, né? A recrutadora até conversou comigo, falou, ó, o pessoal gostou muito de você, Ótimo. era para uma vaga que eu queria muito ir, que é a parte ia ser coordenador de TI, Olha, posição de gestão. Uhum. exatamente, que eu estava já gerenciando um pequeno grupo no meu trabalho, então Uhum. estava me sentindo seguro, já tinha algumas experiências com cliente, As de empresas eram boas, eram empresas que tu gostaria de trabalhar, assim. exatamente. E aí essa outra empresa que entrou em contato comigo no meio do meu processo seletivo, Uhum. eu fiz a entrevista no mesmo dia, o diretor falou, cara, eu gostei de você, eu vou te contratar. Uau! E tu que se sentia inseguro nas entrevistas, né, mandou muito bem Exatamente. nas duas. Nas duas, exatamente, nas Pô! duas entrevistas. Tu usou as técnicas, usou estratégia. É claro, usei as técnicas. Primeiro fui na técnica do Marco, que ele falou sniper, Uhum. como era Tu era soldado. era soldado, Uhum. exatamente, soldado. Atirava para tudo que era lado. E, e o melhor de tudo, que eu acho que isso tem que deixar até para as outras pessoas, eu Uhum. tinha medo de negociar meu salário. Tá, perfeito. Sabe? Bom ponto. Medo de Uhum. você falar, pô, se eu pedir isso aqui, eu vou perder a vaga. E essa outra empresa que estava me oferecendo o que eu fiz, que tinha 3 processos seletivos, três 3 etapas. entrevistas, Uhum. e eu pedi um salário e eles falaram, ó, é um pouquinho mais acima do que você pediu, tá? Então a gente vai te encaixar. Aí eu fiquei Ó. feliz da vida, né? Falei, pô, o que eu queria e tal. E essa outra que me ofereceu nesse meio termo falou, ó, a gente quer te contratar, quanto é que te ofereceram? Oferecendo tanto.
eles falaram, a gente pode trabalhar nisso aqui, você está disposto? E esse que eu estou trabalhando hoje fica 20 minutos da minha casa. Ai, que bom. Que também já é um baita diferencial, né? Hoje em dia já ajudou muito, né? Exatamente. Região que Mora tu no Rio mora. de Rio Janeiro, de Janeiro então é, já completa o pacote aí da empresa, né? exatamente. E um ambiente, assim, era uma empresa menor, consolidado no mercado, bastante cliente, e com um ambiente bem tranquilo, o gestor, assim, foi um cara fantástico comigo na Uhum. entrevista. E a gente conversou de várias coisas, ele abriu o jogo, eu abri o jogo, sendo, assim, claro, evidenciando meus pontos fortes, né? Foi uma entrevista bem diferente do tradicional. Legal. Essa Não, sensação de que foi um bate-papo, ela é um indicativo, assim, de que a entrevista foi bacana, né? Quando exatamente, entra nesse nível, assim, de transparência, sabe que está sendo avaliado pelo que tu é realmente. exatamente. Já saí dali, ele falando, você vai ser contratado. Contratado. E eu já passei por algumas situações que eu fiquei meio receoso. Eu falei, pô, isso daí é só de boca, ele vai ter que ver com RH, vai ter que ver com Uhum. diversas outras pessoas. E o RH no dia seguinte mandou um e-mail, tal, isso aqui, a proposta tal, isso, Formalizou. parabéns. Olha. Aí não Aí foi comemorada. Aí sim que tu foi fazer a comemoração. foi. Aí ele já entrei em contato com a outra empresa, agradeci, Uhum. até porque é um processo seletivo, eu sei que leva um tempo, Uhum. buscar Legal da tua pessoas, o parte. gestor gostou. Uhum. Indiquei um amigo do trabalho também, que também estava nesse Boa, mesmo, Denis. Uhum. mesmo processo, passei o LinkedIn, e eu até falei, ele tem um currículo similar e pode ser até um pouco melhor que o meu, porque ele fala espanhol fluente, eu não falo. Uhum. Que Então ele se encaixa bacana. muito bem na vaga. Bem legal a tua atitude, assim, referente aos É, processos seletivos. Porque é pode ser que em algum momento vocês se cruzem ainda. E esse contato com os exatamente. recrutadores é muito bacana. Ótimo, deixou E uma boa pode, imagem. não, e esse meu amigo também pode acontecer de repente ele falar, ó, tem uma coisa muito legal para você aqui, Claro que sim, claro. e Olha só que não legal. e Sim, ter isso é essa, networking acontecendo no dia a dia. A gente sempre exatamente. diz no curso, né? O networking não acontece do dia para noite, ele é uma construção. Isso fez parte da tua E, construção de rede. e você acaba conhecendo ótimos profissionais, só que eles acabam não tendo que nem aconteceu comigo, a gente não tinha essa visibilidade, né? Uhum, Que foi o que as ferramentas que o curso deu e eu consegui, uhum. parece meio que clichê. E eu também, se eu tivesse assistindo, eu ia falar, pô, ele tá falando tudo aí para o pessoal vender, deu uma grana para ele. Não, não é, porque realmente fez uma diferença. Sim. E até lembrando de uma situação que aconteceu com um amigo meu, até mais sênior, né? Ele Uhum. já tinha uma série, uma família e tudo, já consolidado na empresa, foi demitido assim da noite pro dia. E ele ficou desesperado, né? Quem tem filho, eu não tenho, né? Eu Uhum. sou casado, mas eu não tenho. E sou novo também, Uhum. 32 anos, então eu posso até, digamos assim, me dar esse Ter luxo uma tranquilidade. de ter uma Uhum. tranquilidade. Ele não. E eu vendo o desespero dele, eu falei, cara, eu posso te ajudar aqui rapidinho. E foi ali no currículo dele e mostrei, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o cara, juro pra você, ele conseguiu uma vaga pra ele no Ah, LinkedIn. coisa boa. Isso aí, Denis. E isso ele já puxou um outro também que foi demitido e outro. Já Então, ajudou. você é como se fosse uma progressão geométrica, né? É geométrica? Agora não enquadro. É que é tipo, você vai em escadinha, né? E vai Aham, multiplicando cada vez aham, mais. aham. Então, isso é muito bom, porque foi o que eu te falei, não fecha a porta com um, com outro, com o meu É, antigo emprego, com nada. maravilha, maravilha. E sem Sim, falar que você está ajudando pessoas também, né? sim. E é um momento que as pessoas estão mais fragilizadas, né? Porque é uma questão mais complicada. Assim, tu ainda teve um tempo de conseguir ir se programando, estudando o curso com calma. Quando tu quis focar, tu realmente focou. Não, vou focar, vou fazer isso acontecer. Exatamente. Aí te dedicou, mas tu te deu o luxo de ter mais tempo, né? E para algumas pessoas esse tempo é mais curto, assim, já tá uma necessidade até financeira batendo na porta. Então, E, também é, isso e- muda o ritmo dos nossos alunos. A gente vê que tem aluno que é mais tranquilo, tem um exatamente. tempo para fazer, e tem gente que vem 10, 12 horas, vê tudo, já começa a aplicar para ter resultado.
Não, e tem gente que foi o que você falou, que realmente ficou desempregado e olha assim o valor, pô, esse valor pode me comprometer, né? Pagar uma conta, pagar alguma coisa. E não vai pensar duas vezes antes de investir. Sim. É só depois de um tempo desempregado que a pessoa entende que o impacto de ficar desempregado é muito maior. E aí, às vezes, Exatamente. aquela reserva financeira já acabou e a pessoa deixou de investir no curso, deixou de investir numa estratégia e aí já não tem mais muito para onde sair, assim, né? Para onde fugir. Então é bacana essa organização também com esse tempo, né? Que nem tu foi fazendo, que ajuda também a ter essa tranquilidade. É. E o principal também, Renata, foi em relação a ver as perguntas e fazer eu fiz um rascunho Isso, que isso. as pessoas iriam, que eu tinha que pontuar nas minhas entrevistas. Ótimo, é isso aí. Que aí, na hora que a pessoa ia falar algumas coisas, como, por exemplo, aquela de que você pergunta a vaga, qual é a vaga? Ah, é Uhum. vaga para isso, isso, isso. Ah, eu sou bom nisso e eu posso ajudar a empresa a isso para Sim, vocês atingirem a meta tal. sim. Entendendo a Isso você já viu necessidade do gestor, sim. exatamente. E aí Uhum. ele já te vê assim Com outros olhos. com os outros olhos, do que eu tinha muita mania de falar qual é o Defeito? seu ponto fraco, Uhum. exatamente. Aí falava aquilo que todo mundo falava, perfeccionista. Aí já via que tava aquilo, tipo, um Bem roteirinho clichê, né? que não dá em nada. E comecei a falar algumas coisas que até começava ao gestor falar, não, eu também tenho esse problema, eu tenho Olha, que que legal. melhorar. Uhum. Então aí você consegue caminhar a, a conversa para um Sim, lado positivo. sim. Mostrando E até a foi maturidade de poder falar sobre o teu perfil, né? exatamente. E você e o, o gestor ele começa a ter uma outra visão e aquilo marcar, como vocês falaram, marcar, pô, aquele cara lá, ele falou uns negócios Uhum. Diferente de interessantes. todos os outros. É, e a Denis, gente, e tu começou na empresa nova quando? eu comecei agora dia 1º de outubro. Olha, Hoje foi recente então. foi. Eu tive o pré-aviso, né, Uhum. da empresa anterior, cumpri, saí pela porta da frente, claro, deixei Legal, tudo direitinho, que bacana. ajudei as pessoas que estavam trabalhando e comecei dia 1º. E era o cargo também, salário que tu tava, esse aí tu conseguiu negociar, tudo dentro da tua expectativa, assim, de ascensão, de crescimento. Exatamente, exatamente. Tudo Que bacana. no, no que eu queria. Uhum. E eu fui olhar o meu histórico de e-mails, eu tinha mandado e-mails para essa vaga em 2017. E não tinha passado. Não, não tinha Nem sido nem entrado em chamado. contato. Exatamente. E Nem dessa sido vez chamado. eles que te acharam, hein, Denis? Eles que me acharam. Pra quem não Eu nem. acreditava no LinkedIn. Hoje em dia o LinkedIn tá bonitinho, tá em inglês, tudo direitinho. Indica pra todo Aprendi a mundo. lição. Olha, LinkedIn tem potencial. Que bacana. Tem, Denis, exatamente. muito legal conhecer a tua história. Coisa boa, assim, ver que deu certo, né, para mais um aluno. Cada aluno tem uma situação diferente. Que nem tu disse, assim, poxa, mesmo estando empregado, é uma frustração, né? 2 anos tentando aí estratégia e nada dando certo. Então, também muito bacana poder ver, assim, o que tu fez, o que deu certo. Sabe que as portas do curso estão abertas, né? Assim como tem indicado para os seus amigos, pode indicar para quem quiser, ou também o que tu precisar conosco, tu sabe que tem o suporte. Muito sucesso aí nessa nova etapa, então. E que a gente puder ajudar, a gente vai continuar te ajudando. Tá ótimo. Eu agradeço vocês pelo curso, pela forma como é ministrado as aulas, até uma coisa mais assim, não é tão formal, né? Então, Uhum, não fica uma coisa massiva, dá para e essas conversas assim, elas quebram um pouquinho uhum. o, o, o ritmo, né? Só lendo, lendo, Sim, lendo, lendo e dá um incentivo. que Então, legal. fantástico a ideia de vocês, merecem todo o sucesso e Obrigada. que as pessoas veem realmente que isso é um investimento para o futuro delas, né? É Como verdade, foi para mim. investimento. Então, o dinheiro que eu gastei, eu com certeza já no primeiro salário já vai ajudar a repor. Então, Show de bola, gostei dessa comparação. Obrigada, Denis. Uma boa noite. boa noite, obrigada, Renata.